Ciências ali na América do Sul fizeram. Hola Mauricio, buenas noches. Jóvenes, buenas noches, ¿cómo están? Tranquilo, ¿Andan bien? todo bien. Me alegro. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Camila. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Usted? Bien, Bien. gracias a Dios. Me Así, alegro. abierto, abierto. Déjame ver si puedo. Tengo que hacer el otro lado. Uhum. Bien, acá ya está. Olá, Bruno. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, Buenas, ¿todo bien? Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Ustedes? Bien, de bien, gracias a Dios. Me alegro, me alegro. olá, Heriberto. Buenas noches, pastor, ¿todo bien? Todo bien. Profe, disculpe que no prenda la cámara, es que estoy bastante engripada y estoy en cama. Camila Melhoras. Sim, que Deus lhe bendiga. Lessane. Gracias. Se ve que va Estoy, pasando la cosa. estoy viviendo a puro Tevic y ibuprofeno también. Uhum. Wow. Yo, gracias a Dios, saliendo. Tuve una semana horrible. Ay, sí. Pasa que igual acá en el sur es más frío. O sea, Sí. ayer a la noche hizo 1 grado y hoy como máxima hicieron 10 grados. Su calor hoy. Ay, ojalá, sí. Sí, no, esa época es complicado. Acá humedad y frío y hay una variante de la gripe H1N1 circulando por ahí. Ustedes están en Buenos Aires, ¿no? ¿En dónde Yo estaban? soy en Montevideo, el pastor Rubens en Buenos Aires. Ah, sí, sí. Bien, buenas noches. Uhum.
Diga, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ya te pasé, Rubén, el host, ¿está? Y ya Tranquilo. estamos grabando. Sí, estoy solo más 2 minutitos y Tranqui, dale, arrancamos, sí. tranquilo. Yo estuve haciendo la prueba de UBA para língua espanhola. Me salí con B1, B2. Qué Ahora voy a bien. hacer un curso pré-intermediario. Yo no sé lo que significa, pero Significa que está avanzando, está avanzando. sí, caminando. Lo malo es cuando te mandan para atrás. Sí, lo malo es Cuando eso. te mandan para adelante, está bien. Ánimo. Vamos para frente. Diga, Rafael. Rafael foi visitar Olim, Maurício. Sí, estuvo acá. Estuve ahí, Vino. No, días. no, no estuvo en nuestra iglesia, pero estuvo acá. Hum. No, no le dio el tiempo. Esta vez le perdonamos. Sí, de hecho Passa. me quedaría, pero ya tenía Uhum. ahí el cumpleaños de mi esposa el domingo para celebrar, entonces le hacían una sorpresa, así que no pude aceptar la invitación de quedarme. Pero será para otro momento. Bien. Bien, hermanos, en la última semana nosotros llegamos hasta la después de la influencia de la Reforma Protestante, ¿sí? Lo que pasa es que la Reforma cambió mucho las cosas. Eh, lo que más cambió es dónde está la autoridad. Como la reforma foi um questionamento, reemplazou a autoridade da igreja por la autoridade da escritura e começou o que chamamos de livre exame com a interpretação individual. La reforma engendrou na la cultura novas oportunidades. Hasta ahora, ¿ustedes tienen preguntas? ¿No? Mira, uma vez mais, ¿sí? Estamos em uma introdução à filosofia em 4 meses de aula, são 16 aulas de 1 hora e 30, 1 hora e 20. Não temos como conversar ponto a ponto, personagens a personagens, são resumen que apontam para o que está acontecendo. E para mim, a hora chega em um momento empolgante, porque vai cambiar em el mundo é algo profundo, tremendo. A reforma foi uma transformação e para mim um marco impressionante, pero as coisas vão se desarrollando mais e mais rapidamente e perdemos la condición de ver todo. Se antes hablávamos de Platón y Aristóteles, hoy tenemos en la suspeición después Karl Marx, Nietzsche y Freud. Tenemos en el existencialismo otros nombres. Mira, ah, se antes teníamos dos nombres, Platón y Aristóteles, y la Reforma, hoy tenemos romantismo, mecanicismo, racionalismo, humanismo, y va, y perdemos la cuenta.
Y ahora vamos a hablar solo de 500 años. Estuvimos hablando de cerca de 3.500 años, más o menos, ¿sí? Desde antes de empezar el milagro griego hasta hoy. Muita coisa. E vamos fazer um resumo e eu quero terminar o mês de junho hablando a respeito de como a reforma protestante está deixando marcas na filosofia hoje e como é possível hoje fazer utilizar a filosofia e temos buenos pensadores que podemos ler e que miram a glória de Deus. Pero hoje, minha ideia é chegar desde a influência da Reforma hasta a modernidade, para preparar para a próxima semana, uma ou duas semanas de la modernidade e chegar à la pós-modernidade e os influenciadores reformados do século XX e XXI. Sim? Pero com a reforma, vamos fazer assim, de compartilhar na pantalla. Sim, agora sim. Sim, com a reforma, rompió a unidade da igreja e principalmente a unidade religiosa e também a unidade intelectual do Ocidente. La razón no se queda más sometida al magisterio eclesiástico romano, pero tampoco poseía un nuevo centro unificador. Hay ahora una fragmentación de lo que es lo acesso a la realidad y do que nos conduce à compreensão de las cosas. Surge uma pluralidade de discursos maiores do que tinha em la igreja. E há agora um amplo caminho hacia o pensamento moderno que generou tensões entre fé e razão. Há um impulso novo à racionalidade crítica, pero la especulação metafísica camina em direção a uma centralidade ética, prática e, para muitos, não necessariamente bíblica. A reação religiosa à reforma foi a contra-reforma, que levou a uma chamada institucional romana delante de los desafios protestantes. Por medio de los jesuitas, la Inquisición, hay una reafirmación de autoridad papal que buscou restaurar a unidade doutrinal e moral da Igreja, reafirmar a autoridade eclesiástica e utilizar o arte e a educação, a espiritualidade para reconquistar almas. Enquanto teníamos a reforma e a contrarreforma, o cristianismo também se quedou bajo a uma variedade de guerras religiosas, como a guerra de los 30 anos, lo que construye em el imaginário europeu uma crise com a autoridade do cristianismo como verdade. Te acuerde que os cristianos estavam em guerra, em la primeira grande guerra, ¿sí?
Grande Guerra, na Primeira Grande Guerra. E pararam a guerra para celebrar o Natal. Mira que coisa. Cristianos em guerra param a guerra para celebrar o Natal. Onde está o perdão? Com a separação religiosa, com as criações de los estados modernos, com o surgimento de uma nova cristandade, de um novo cristianismo, hasta que a Europa se reorganize. Tivemos situações difíceis de explicar culturalmente, porque somos cristianos. E, por exemplo, Maquiavel, quando escreve El Príncipe, la redención se queda en el poder. El Príncipe foi escrito antes de las teses de Lutero. Lutero puso as teses em 1517 e Maquiavel escreveu El Príncipe em 1513. Há uma ruptura em Maquiavel já antes de Lutero com a ética cristiana tradicional. A política deve regir-se por la eficácia. O governo ideal combina a astúcia del zorro com a força del leão. A religião pode ser utilizada como herramienta de controle de la ordem social. Decimos em la filosofia que Maquiavelo inaugura o realismo político moderno, pragmático, de busca de poder por um pragmatismo de resultados. E depois vamos vendo o desenvolvimento deste caminho de Maquiavel, do caminho da reforma e do caminho da contrarreforma. Assim, chegamos no que chamamos de filosofia científica. Esta é uma conversa para depois, a respeito de depois da reforma protestante, que com os cambios sociais que trajo a diminuição do poder de Roma, vamos identificando que as três forças que caminham juntos, a herência da reforma, a contra-reforma e o renascimento da autonomia da razão, chega ao mundo inglês esta herência, e esta herência, caminhando juntos, traz ao mundo inglês o que chamamos de empirismo, o empirismo inglês, com Francis Bacon, 1561 a 1626. Temos um novo método de investigação científica basado em la observação, la experimentação e la utilidade prática do conhecimento. Para Bacon, el saber é poder. Pero não solamente um saber teórico, também e principalmente um conhecimento que devia transformar a realidade material. Bacon rompe com a especulação racional aristotélica e propõe uma ciência orientada à invenção de técnicas e aplicações úteis ao ser humano. Quem viene depois de Bacon foi John Locke e depois David Hume. Locke defendia que todo conhecimento proviene da experiência sensível
e Hume foi quem levou o empirismo às suas últimas consequências, incluso questionando a causalidade. Este entorno filosófico do empirismo inglês, com Bacon, Locke e Hume, generou uma mentalidade prática, experimental e orientada à inovação técnica. A ciência já não era vista como contemplativa. Solo um ratito, sim. Me perdi aqui. A ciência não era mais vista como contemplativa. Há uma valoração da experiência e da prática. Há uma criação de instituições científicas para suporte à pesquisa e há uma busca de uma filosofia útil, porque não queremos mais, o empirismo inglês não quer mais só contemplação abstrata, quer a aplicação objetiva da transformação para o desenvolvimento tecnológico contínuo. Lo que construiu o empirismo. O empirismo foi suporte, base para a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial Inglesa. A confiança em la técnica e la experiência, la experimentação, levou à criação de máquinas, sistemas de produção e ao uso sistemático da ciência com fins econômicos. Mira, Bacon não inventou a Revolução Industrial, pero a base do empirismo inglês formulou uma filosofia que la haria possível um saber prático, empírico e experiencial e orientado a transformar a natureza, exatamente o que o espírito industrial inglês necessitava. Agora mira, foi solamente o empirismo? Não. Adam Smith, ao estudar a situação da Inglaterra neste tempo, não como um teórico do capitalismo, por favor, pero como um homem que estudia as relações sociais e culturais da Inglaterra para descrever o que está ocorrendo. Ele escreve que tem três herências que suportam como base a Revolução Industrial. A herência reformada, calvinista puritana, que promovia a disciplina, o ahorro, a ética do trabalho e a responsabilidade personal, que valorava a educação e a leitura da Bíblia, lo qual generou uma população alfabetizada e com consciência crítica e incentivava o empreendimento bajo a ideia de vocação como serviço de Deus. Segundo ponto, a tradição institucional anglicana e monárquica organizando a sociedade. Uma herança adaptada da Igreja Católica, pero também um poder que organizava a sociedade diante de sua responsabilidade para com o próximo, que mantuve certa ordem
estabilidade e uma tradição, bajo a influência da mente reformada, que permitiu uma combinação de continuidade institucional e um aporte econômico, uma apertura econômica. E por fim, lo que conversamos del desarrollo científico bajo el empirismo, com a investigação técnica e a liberdade econômica. Em síntese, a ética protestante, a estabilidade institucional e a confiança em la razão e en el progresso no se anularam mutuamente, sino que se potenciaram. Em convergência, permitiu o surgimento de uma economia de mercado dinâmica, um sistema legal relativamente estável e uma cultura que premiava a inovação, os ingredientes básicos da revolução industrial. Não sei se te acuerda, pero los primeiros momentos de la revolução industrial foram em las haciendas de los hombres del campo, protestantes simples que necessitavam melhorar a vida e foram utilizando a força da água, depois do vapor, sim? E depois construindo caldeiras, máquinas, um movimento em busca de las soluções de la vida del campo, que se chegou a transformar na sociedade. O trabalho humano e sua produtividade se converteram em el nuevo motor de la prosperidade. Pero esse motor não hubiera arrancado sem uma base cultural e espiritual profundamente influída em la história por el cambio de la reforma protestante e el cambio em la filosofia. Agora temos um nome muito conhecido chamado René Descartes, de 1596 a 1650, o que chamamos de início da filosofia moderna. René Descartes é considerado o padre da filosofia porque introdujo um grito radical em la maneira de entender o conhecimento. Su propuesta se basa em uma exigência inédita para seu tempo. El derecho de cada persona a saber por si mismo, sin depender ciegamente de la tradición, de la autoridade ou la costumbre. Esta búsqueda tiene una base firme e nos regala um saber mediante um método revolucionário, la duda metódica. La duda como ponto de partida. É necessário dudar de todo aquello que pueda ser dudado. Isto incluye los sentidos, el cuerpo, el mundo exterior e incluso las verdades matemáticas, si es posible imaginar que um genio maligno nos engaña sistemáticamente. Pero hay algo que no puede ser puesto en duda. El hecho mismo de estar dudando. Estou dudando. Eu estou pensando. Por isso, pienso, luego existo. Eu sei que existo. Agora mira que o centro da existência está em minha capacidade de dudar. Um sujeito pensante que se vuelve al fundamento del saber. El saber não se parte já de Deus ou del mundo, sino del yo consciente
de mi capacidade de reflexionar, dudar e buscar certezas por si mesmo. Lo que miro yo, dudo para saber. E a hora que eu estou pensando, eu sei que existo. E eu sou mais importante de lo que está fora de mim. O método propuso uma claridade, uma evidência e uma dedução. A evidência clara e distinta como critério de uma verdade objetiva. Eu puedo mirar uma taça de vinho como vocês podem mirar a mesma taça de vinho. Há objeto e há sujeito del conhecimento. Há uma existência e uma capacidade de ideias inatas em la mente humana com as noções de perfeição, de infinitude e causalidade. Descartes é crescente, pero não se conforma com aceitar a existência de Deus por la fé ou la tradição. Descartes busca uma demonstração racional por la perfeição, por la consciência de mim mesmo, porque algo deve haber-me causado, ou por fundamentar racionalmente a existência de Deus por meio de la perfeição del universo. Pero ello, Descartes, não chega a uma teologia. Chega a lo que se propone a bases seguras. Pero mira, não chega a bases seguras do conhecimento de Deus a partir da revelação de Deus. Chega ao conhecimento de Deus bajo el sujeto autônomo. Há uma autonomia de la razão, livre de la fé, para estabelecer um conhecimento em la claridade de las ideias e no em la autoridade externa. Há um processo com o tempo que llevaria em la modernidade a secularização do pensamento ocidental. Descartes, como Bacon, promoveram a visão de um mundo mecânico, um universo que funciona não como um juego de dados de suerte, pero como uma máquina regida por leis matemáticas. La matéria se reduz a extensão, quantidade e movimento. Deus se convierte em um relojero inicial, pero que sale e o mundo se queda al margen del funcionamento, del cuidado de Deus. Deus se queda a la margen del funcionamento del mundo. Este novo paradigma científico e filosófico desplazou a Deus del centro del pensamento e colocou em el centro del pensamento al sujeto racional como medida de toda a verdade. Empeçava a filosofia como um projeto secular, sem a necessidade de Deus, solamente com a necessidade del sujeto pensante, por meio de la razão, por meio de la experimentação. Depois foi aplicada a las ciências humanas. La razón en su derecho autónomo de comprender el mundo con una crítica en que cada persona debe pensar
por sí mismo. Pero la razón es fría, la máquina es fría y faltaba algo al universo. Faltava algo. O mecanicismo não foi capaz de suprir as afeições, as emoções, e criou uma busca, uma procura de algo a mais em el universo, pero que na hora está sentado em el trono de la interpretação de la realidade. Es el sujeto, el hombre, el hombre. E temos um desarrollo de pensamento de pensadores que vão propor coisas diferentes, vão propor ideias diferentes e vão buscar respostas, como um homem chamado Malebrante, em que afirmava que Deus é o único verdadeiro agente causal em el universo. Para volver del deísmo, Gaulint nos ensinou que Deus intervém em cada ocasião. Deus atua como um relojero perfeito, pero hasta el relógio necessita de ajustes e Deus intervém. E hasta que o dualismo de Descartes, al separar radicalmente razão e corpo, abriu um problema que seus sucessores não puderam resolver sem apelar a Deus. Aunque Descartes quiso fundar o conhecimento em la razão autônoma, seus herederos mais fieles terminaram dependiendo mais aún de Deus para explicar o mundo. Pero teníamos pensadores reformados, sim, homens que estavam haciendo ciência e filosofia bajo las verdades de la reforma, como Blaise Pascal. Razão e fé, ciência e adoração. Uma vida bajo racional, bajo la glória de Deus, que vivia por las enseñanzas de la tradición calvinista, con una ênfase en la gracia soberana y la corrupción de la naturaleza humana. Foi um gênio científico. Contribuiu decisivamente para a geometria projetiva, a teoria da probabilidade, a hidrostática, a invenção da primeira calculadora mecânica e estabeleceu princípios fundamentais sobre a pressão atmosférica, antecipando conceitos claves da física moderna. Pero tinha todo bajo la glória de Deus e servia ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no de los filósofos e sábios. Pascual compreendeu que, aunque a razão é herramienta noble e necessária, por si sola não pode alcançar ao Deus divino. Para ele, existe uma dimensão do coração, uma intuição espiritual que vai mais allá do cálculo racional. Uma frase de Pascal: sim, el corazón tiene razones que la razón no comprende. Lo que revela esta profunda tensão entre fé, razão, miséria humana e glória de Deus.
y anticipa reflexiones existenciales modernas. ¿Sí? Para Platón había una amistad olvidada entre la ciencia y la fe. La historia de la ciencia moderna nació en el seno del cristianismo reformado. Muchos de los grandes cientistas, ahora digo yo, ¿sí? Rubens, fueron cristianos convencidos como Pascual. E vários de ellos confessavam na fé calvinista. Homens como Faraday, padre de la eletroquímica e eletromagnetismo, que considerava a criação como uma revelação secundária de Deus, e seus descobrimentos como expressões del orden divino. Johannes Kepler, um luterano, que descobriu as leis del movimento planetário. Estou pensando los pensamientos de Deus después de Él. E quem vai repetir esta frase é Cornelius Van Til, um teólogo protestante. Boyle, um calvinista, padre de la química moderna, autor de la Lei de Boyle. ¿Sí? James Clerk Maxwell, Gregor Mendel, Arthur Comte. Nesta linha de pensamento herdeira da reforma protestante, da herência protestante, a verdadeira fé cristiana reformada nunca ha visto a la ciência como inimiga da fé. É o universo criado, é cenário da glória de Deus. E nós outros utilizamos intelectualmente nossa capacidade de saber, de maneira rigorosa, e somos fervorosos espiritualmente. Por isso, em todo o desenvolvimento da herência reformada, estamos sempre recuperando a mente e o coração juntos em adoração ao Senhor, donde a ciência não lhe rouba a glória de Deus, sino la proclama. Antes de la modernidad, preparando el camino. ¿Sí? Thomas Hobbes tiene una proposta política sin trascendencia. Esto estamos hablando del pensamento en el ambiente inglés. ¿Sí? Ello rompe con la visión cristiana tradicional del poder como orden divino. En su obra Leviatán describe al ser humano como essencialmente egoísta e violento em estado natural, e para evitar o caos, propõe que os indivíduos cedam sua liberdade a um soberano absoluto. Reemplaça a teologia por uma visão mecanicista do ser humano, mira a influência de Descartes e de outros, antecipa o secularismo político moderno, uma sociedade fundada bajo el contrato social, no sobre la revelación. Tenemos una respuesta de Berkeley con el idealismo cristiano, donde propuso una audaz visión que la materia no existe independiente de la mente. E temos que volver a perceber a realidade bajo o poder de Deus, porque assegura que a existência do mundo depende do Deus que lo percibe e lo sostiene. Para Berkeley, as Escrituras revelam um Deus ativo, presente e evidente em cada percepção verdadeira. E chegamos em Spinoza, Baruch Spinoza, el Deus imanente e la unidade de lo real. Spinoza rompió radicalmente com a tradição teísta. Em sua obra Ética, desarrolla uma visão panteísta. El Deus
imanente, não és el Deus cristiano, não és uma persona transcendental, és uma substância infinita de la qual todo lo demás es un modo. Lo que niega el dualismo cartesiano entre corpo e alma e identifica Deus com a natureza. El Deus de Spinoza no escucha, no habla, no interviene, pero es una fuerza impersonal. Tenemos Leibniz con armonía, fe y razón. Leibniz intentó reconciliar a teologia cristiana com a nova ciência e filosofia racionalista, afirmando que vivimos em el mejor de los mundos posibles, porque Deus, siendo sábio e bueno, eligió este mundo entre infinitas possibilidades. Em seu livro Teodiceia, responde ao problema del mal. El mal existe, pero Deus no lo permite pero Dios lo permite como parte de un plan mayor para el bien final. En su profesión de fe de un filósofo expresa su confianza en la racionalidad divina y la armonía racional. Leibniz foi uno de los últimos grandes pensadores a manter uma visão integrada de ciência, fé e razão, antecipando el ideal ilustrado. Estes pensadores, aunque distintos, prepararam o caminho hacia a modernidade filosófica. Hobbes antecipou o secularismo político. A escola de Cambridge defendeu uma razão iluminada por el espírito. Beckerley ofereceu uma metafísica cristocêntrica. Spinoza proclamou a unidade de todo lo real, pero vaciando a fé de seu contenido personal. E Leibniz buscou uma síntese entre razão e teologia. Cada um, desde seu ângulo, desplazou el ser, el eje del saber hacia la autonomia de la razão, aun quando tentavam preservar a fé. Assim se restou a grande tensão moderna entre revelação e racionalismo, que marcaria profundamente os siglos seguintes. Agora temos a transição do mundo antigo ao moderno, do diálogo com Deus ao ouvido de Deus. Antes da modernidade, a filosofia cristiana vivia em diálogo profundo com a filosofia grega. Depois, com a chegada da modernidade, este marco compartido começa a fracturar-se. O pensamento moderno não nasce como ateu, pero dá o primeiro passo hacia um mundo sem Deus. Empieza a pensar como se Deus não fuera necessário. Este cambio tiene consequências profundas para a teologia. Antes, a teologia era considerada a reina de las ciencias, base de todo saber verdadeiro. Agora, a teologia se relega ao âmbito da opinião ou da devoção privada. A filosofia se vuelve autônoma, já não servidora da fé, sino fundadora de seus próprios critérios. A consequência é uma secularização progressiva do pensamento. La razón já não se inclina ante el mistério, sino que busca explicarlo. Mira, la razón busca explicarlo, dominarlo e se não é útil, descartá-lo. E neste caminho de la filosofia, há o problema de uma búsqueda de uma transcendência que persiste. Mira, vamos falar mais a respeito mais adelante hoje.
pero fuimos creados, nosotros fuimos creados para a adoração. A humanidade foi criada. E quando temos pensamentos que reemplazam a transcendência por uma busca materialista ou positivista, não importa, falta a transcendência, falta el outro que é mais alto que mim, que não está na criação. A humanidade não pode se quedar sin la trascendencia. Esta es la perspectiva reformada y la interpretación reformada. ¿Sí? Ahora chegamos no que em espanhol se chama la ilustração, em português, iluminismo. ¿Sí? Eu não sei se é mais utilizado, pero o europeu utiliza ilustração. Eu sempre escutei iluminismo, o siglo de las luces, ¿sí? O que é mais utilizado em Argentina, por favor? Me ajudem. ¿Alguien sabe? Ilustración. Suele Ilustração, decir ilustración. Sí, sí. ¿sí? Então vamos, ilustração. ¿Sí? Ah, normalmente pensamos em la ilustração em el continente europeu. Mira, sempre temos la filosofia del continente e la filosofia de la isla. La isla é Inglaterra, ¿sí? E el continente, el mundo francês, normalmente, ou la Alemanha, ¿sí? Pero la corriente ilustrada tiene su origen en Inglaterra, como resultado direto de las transformaciones políticas, religiosas e intelectuais. Entre 1648 e 1660, Inglaterra vivió una etapa convulsa, la guerra civil, los 12 años de dictadura, mira, dictadura protestante, ¿sí? Ditadura puritana de Oliver Cromwell, ¿sí? Lo que generó una fuerte reflexión sobre la libertad, la razón y el poder y la religión. En 1660 hubo una restauración de la monarquía por la necesidad de equilibrar fe, razón y libertad, e uma búsqueda de uma ordem moral e política basada em princípios naturais e universais, que não fuera solamente de uma religião. E uma figura clave que começou este processo foi Whitcote, um líder de Cambridge, que promovia a concórdia entre razão e fé. Depois tivemos Locke, Isaac Newton, Anthony Collins, Mateo Tyndall, hasta que chegamos ao deísmo e a exaltação da natureza, onde a natureza se convertiu em el modelo supremo de racionalidade e moralidade. Não havia mais uma busca em la revelação, pero uma busca a um criador, a uma racionalidade, a uma racionalidade interagindo com a natureza. Deus, como um relojero, estava se tornando alguém à margem da natureza, pero principalmente alguém que se pode ser reemplazado. Estas ideias se quedaram em um contexto político e religioso mais liberal em França. ¿Sí? Desculpa. Havia mais liberdade de pensamento em Inglaterra que
la Francia. Con la Revolución Gloriosa de 1688, la Inglaterra conoció una monarquía parlamentarista relativamente tolerante que se criou uma possibilidade de liberdade, que se criou uma condição para uma crítica social racional e um equilíbrio entre a razão e a religião. Hubo uma agudeza filosófica crescente para o conhecimento e a produção científica e ideias políticas sociais, bajo el empirismo. Em el mundo francês, havia menos liberdade e mais radicalização e militância. Os ilustrados franceses, como Voltaire, Diderot, Rousseau, operavam bajo um regime absolutista e uma igreja profundamente vinculada ao poder político. Isso levou a uma radicalização do pensamento. Surgiu na sociedade francesa um forte anticlericalismo e uma visão mais militante do progresso, com uma crítica mais destrutiva do que a crítica reformada, que assumiu uma superioridade moral por meio da razão. A ilustração inglesa mostrou uma madurez crítica, com tolerância ao diálogo racional bajo a revelação e a razão. Em cambio, a ilustração francesa foi mais dogmática e combativa. A ilustração inglesa passou por uma revolução e condujo à estabilidade. A Revolução Francesa desembocou em violência e desilusão. A ilustração em França chegou à Alemanha e o pensamento que passou à França e chegou à Alemanha, em la Alemanha tomou formas mais filosóficas e éticas, culminando em nome como Kant, que proclamou: la ilustración es la saída del hombre de su minoria de idade. Mira que há uma necessidade de redenção. Lá há uma missão redentora para a razão. Os ilustrados estavam convencidos de sua missão redentora. Para eles, protestar contra a ignorância, contra o absolutismo e contra a superstição não era uma rebeldia vazia. Há um elemento que não tinha em Inglaterra, que é a rebeldia. Há uma exigência da dignidade humana. Queriam reemplazar a ordem tradicional por um mundo regido por la razão, la ciência e os direitos naturais. A Revolução Francesa de 1789 foi inspirada por ideais ilustrados e marcou tanto o triunfo como o limite de este projeto. Pero há uma violência, há um terror jacobino em la secularização forçada, que revelaram que a razão, sem freno ético nem espiritual, podia volver-se destrutiva. Lo que levou a uma crise quando se foi su fé em el progresso ilimitado não pudo responder ao problema del mal, a las guerras ou a la angústia existencial que seguiu. Um homem importante foi precursor de la ilustração escéptica foi David Hume, um dos filósofos mais influentes de la ilustração.
e uma figura clave do pensamento moderno. Hume foi um empirista radical que creía que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial y que la razón por sí sola no puede proporcionar el conocimiento confiable sobre el mundo. La base de su pensamiento se opone al racionalismo cartesiano y dividió las percepciones humanas en impresiones e ideias. Hay una cuestión profunda planteada por Hume. La causalidade argumentou que a ideia de casualidade não pode ser probada ou observada diretamente. Observou que, aunque vemos eventos que sucedam de maneira regular, não podemos justificar racionalmente que o futuro será similar ao passado. É decir, que a indução não pode ser garantizada, com certeza. Hume também formulou a ideia de que não temos uma base lógica para crer que causa e efeito seja algo mais que uma simples associação habitual entre eventos. É só uma expectativa. Sim? Hume é famoso por seu escepticismo religioso, dos aspectos mais destacados de sua filosofia. Aunque tenha vivido em uma época em que a religião desempenhava um papel central na vida intelectual e social, foi um crítico feroz das bases racionais da religião. Com seu legado em la ilustração, Hume foi dos principais precursores do empirismo, influindo profundamente em los filósofos de la Ilustración como Immanuel Kant. Sua reflexão sobre razão, casualidade, moralidade e la religião marca um grande passo em la transição do pensamento moderno, representando uma forma de empirismo que questionava profundamente a validez de qualquer conhecimento absoluto. Ora, mira, estava em um mundo puritano, sim? Em um mundo puritano tinha pensadores puritanos. E temos o escocês, um homem que tinha a origem do pensamento e da cultura em John Knox, o fundador do presbiterianismo em la Escócia. Thomas Reid tem uma filosofia que chamamos de senso comum, ¿sí? Que depois vai a influir em um homem como James Orr, outro escocês, ou em toda a escola de Princeton, a origem da Universidade de Princeton. ¿Sí? Estes homens vão conversar com Hume, em especial Thomas Reid e James Orr com os herederos do empirismo inglês e da ilustração ascética. Pero aunque Alfonso Ropero nos ensina que a ilustração inglesa e a filosofia de Reid têm um fim, temos uma herência de Thomas Reid e James Orr em el pensamento reformado holandês, que depois se quedou em la vieja escuela de Princeton, com Charles Hodge e os hermanos que não aderiram ao pensamento iluminista para a teologia. ¿Sí? Esta tradição em la filosofia del sentido comum foi uma reação ao empirismo e propuso que Deus dotou a los seres humanos de instintos cognitivos naturais
que les permitieron percibir la verdad de manera inmediata, sin la necesidad de procesos filosóficos excesivamente complejos. El sentido común era una facultad innata dada por Dios como parte del, de la imagen de Deus em nós outros, permitindo que o ser humano discerniria verdades morais, estéticas e religiosas. Este pensamento filosófico que resistiu a Hume em el ambiente presbiteriano, em primeiro lugar em el ambiente escocês, influiu em Charles Hodge, Benjamin Warfield. Ellos adotaram a ideia de que a verdade divina, como revelada em las Escrituras, é clara e acessível para todos. E temos dois livros para estudar: a verdade de la revelação especial e a graça comum, com el mundo conhecido, la revelação propôs. Solo um momento, sim? Só um momento. Estamos esperando visitas. Volvemos à la herência da escola de Princeton. La razón humana, aunque limitada, podia compreender verdades de la criação, pero principalmente por la iluminación, la verdad de la revelación divina. Aunque Ropero afirme que o pensamento ilustrado puso fim a outros movimentos complejos como a filosofia direita, temos uma herência presbiteriana que sigue hasta el dia de hoje. Vamos ver, por exemplo, que James Orr, influenciado por Haidt, desarrollou a cosmovisão reformada, que depois vai ser utilizada por Francis Schaeffer, antes de Francis Schaeffer por Hermann Doiver. ¿Sí? Há um impacto da filosofia do sentido comum em el fim da ilustração inglesa também, pero no devemos ter em conta também a continuidade da filosofia do sentido comum em la teologia reformada hasta el dia de hoje. Agora chegamos em Emmanuel Kant. Kant tem uma importante posição em la ilustração, que é considerado um grande combinador de la ilustração. E tem uma obra que é a ilustração, que define a ilustração como a saída del hombre de sua autoculpable minoria de idade, e defende o uso autônomo de la razão. Esto representa o ponto mais alto del projeto ilustrado. Há uma emancipação racional, uma crítica à autoridade e uma confiança total em la razão humana. Por outro lado, mira, com suas críticas, ou crítica de la razão pura, Kant estabelece os limites de la razão ilustrada, al demonstrar que a razão humana não pode conhecer la cosa en sí, sino los fenómenos mediados por las categorías de la mente, impone limites rigurosos al conocimiento. Para muchos, Kant es quien concluye la ilustración. Es en el doble sentido de llevar la ilustración a plenitud y al mismo tiempo mostrar sus limites internos, dando así paso a nuevas corrientes, como el
idealismo alemán y el romanticismo. Immanuel Kant, tiene una relación directa con la idea de la clausura de la ilustración, que es reemplazada por otras corrientes. Y surge a la vez un símbolo de su madurez y agente de su superación crítica. Los ilustrados, sí, confiavam em que a razão livre de dogmas podia levar-nos a um mundo mais justo, mais livres e mais feliz. Pero a fines del siglo XVIII, os limites desse projeto se hicieron evidentes em sua expressão mais radical. La Revolución Francesa, lo que começou como uma revolução de liberdade, igualdade e fraternidade, terminou em um banho de sangue. La guillotina se convirtió en el símbolo de la nueva justicia. Justicia racional, rápida, impersonal, científica, pero todavía profundamente cruel. Fue en cierto modo una revolución tecnológica al servicio del terror. La caída del antiguo régimen no produjo una sociedad libre y fraterna, sino el caos. E a persecução de inimigos internos e a destruição sistemática de toda a tradição. Esta iconoclastia radical, o intento de devorar todo o símbolo do passado, generou a necessidade de um novo ordem autoritário. Hasta, como conhecemos na história, chegou Napoleão Bonaparte, ¿sí? Y tenemos las hijas de la Revolución Francesa, las revoluciones marxistas. Bajo el fracaso de la Ilustración en el ambiente político, el idealismo alemán busca superar la fragmentación moderna entre la razón y vida y fundar una libertad viva, ética y espiritual. Hay que redescobrir el amor, la identidad, la felicidad como experiencias existenciales y no solamente como ideales abstratos. Agora chegamos em Hegel. E Hegel está para nós outros em uma búsqueda de uma vida não solamente orgânica nem individual, pero na busca de uma automanifestação de um espírito universal. Lo verdadeiro não é uma substância, é um sujeito. Pero qual sujeito? Um espírito que vive e reconhece a si mesmo. Um espírito que se realiza por la arte, la religião, la filosofia. Um espírito que vive em um mundo de frustração, pero em um mundo que tem um método próprio para desenvolvimento de um espírito, que não se trata de contraposições externas, pero de um movimento interno que pode ser trasladado para a sociedade, um movimento que funciona como uma afirmação inicial del ser, uma tese do que eu sou, pero que tem uma antítese, uma contradição. Somos seres contraditórios. É um ser, pero hasta onde? Quando? Como? Tem um limite. E a tese com a antítese se chega a uma superação de uma contradição, de algo que devemos venir a ser. Pero este processo não elimina o anterior, sino que lo integra superando-no.
hay una superación, una conservación y una elevación progresiva al mismo tiempo. Este concepto de desarrollo de un ser espiritual, de un sujeto de la historia, de una consciência individual, de uma cultura e um conhecimento, nos deixa um pensamento que deu origem a várias correntes. Existem os que interpretam sua obra como uma justificação do Estado e da religião, como formas racionais do espírito. Há outros como Marx, que retomam sus métodos dialéticos, pero lo aplicam na la lucha de classes e la transformação material del mundo. De la dialética histórica de Hegel a la dialética materialista de Marx. Existem las bases em Hegel para el existencialismo e filósofos de la vida como Kierkegaard, Nietzsche, que criticam a Hegel por abstrair ao indivíduo concreto em um sistema. E temos a fenomenologia e a hermenêutica, que tomam de Hegel sua ideia do desarrollo histórico de la consciência. A búsqueda de Hegel mostra que a vida humana tem sentido em um processo histórico, que reconciliar a liberdade individual com a ordem reacional del todo, unir arte, religião e pensamento em uma visão orgânica, ética e espiritual da realidade. Qualquer espiritualidade sirve e te cheve a um ser espiritual e a um desarrollo em sua caminhada. Necessitava superar as fragmentações modernas e alcançar uma síntese viva e radical de lo humano, lo divino e lo histórico. Para mira, Hegel delante de la teología reformada. Dios es trascendente, personal e criador. Hegel, el espírito é imanente e se desarrocha dentro da história. Quando sai de um sujeito, Hegel está procura um espírito universal. La história é governada por la providência de Deus. La história é o desarrollo lógico del espírito hacia su consciência. El pecado é rebelião contra Deus. El mal é necessário para el progresso. Para Francis Schaeffer, Hegel foi el gran passo que já não havia nadie fora. Todo devia resolver-se dentro de la história. Mira lo que quero les decir, ¿sí? Como se este libro fuera el universo, todo el universo. Não há nadie fora. Toda a espiritualidade, toda a búsqueda está dentro de este universo. La verdade já não viene de arriba, emerge desde abaixo. El hombre já não é criatura caída que necessita graça, é um momento del espírito em devenir. El sentido se vuelve cambiante. Para Schaeffer, o resultado de Hegel foi o desespero moderno. Quando a verdade se dissolve em la história e não há Deus fora que dá sentido absoluto, la arte expressa angústia existencial. La política cai em revoluções, esperanças e violentas. La filosofia vive
em contraditórios e no em resultados. La dialética de Hegel ofereceu um sistema total que explica todo sem a necessidade de Deus e nos regalou el absurdo. Depois de Hegel, necessitamos charlar de Schopenhauer como um filósofo alemão, ¿sí? Que para quien el mundo es como la voluntad y la representación. Ele desarrolla su visión de que la esencia del mundo es la voluntad irracional y ciega, e que toda a humanidade está marcada por sofrimento constante, resultado del desejo insaciável, lo que é necessário para o sofrimento constante, um mundo ideal, uma realidade última del mundo, composta não solamente por coisas materiais, pero principalmente por ideias ou conceitos. Um mundo que depende, em última instância, de la mente ou de la consciência. Schopenhauer vai achar de Kant, é um herdeiro de Kant, pero argumenta que, ao afirmar que o que está detrás de las aparências é la voluntad, que é a realidade última, uma força ciega, irracional, que se manifesta em todos os aspectos de la vida, desde la gravidade hasta los deseos humanos, lo que exclui la necessidade de Deus. E há uma búsqueda de uma representação del mundo, como lo conhecemos, uma construção mental, uma representação subjetiva de la realidade última, para superar el sufrir, para superar la busca por lo que queremos, pronto el vazio que se instala delante del drama de la existência. Uma vida que se convierte em um ciclo interminável de desejos e de frustrações. Van Til, Cornelius Van Til, vai nos dizer que el idealismo é como uma autopista de la qual não podemos sair. El argumento idealista está centrada em la mente humana e la consciência cria uma realidade cerrada, donde não há salida. Para compreender a realidade objetiva e transcendental, a razão humana, em la concepção idealista, não pode escapar de seus próprios limites e pressupostos. Para Van Til, esta dependência del sujeito, própria da filosofia idealista de Schopenhauer, cria uma falácia fundamental al tentar compreender a totalidade da realidade sem um princípio transcendental de verdade. O ser humano está atrapado em um sistema cerrado de autorreferência. Para Schaeffer, Hegel nos levou ao absurdo. Para Van Til, o idealismo nos leva ao desespero, porque não temos mais verdade. Temos uma disputa de quem tem a melhor ideia da realidade. Hermanos, temos que nos quedar aqui. Pero eu quero uma última afirmação, ¿sí? A filosofia, a lo largo da história, ha transitado três momentos fundamentais que marcam transformações
en la forma de entender el mundo y el lugar del ser humano en él. Esses períodos estão profundamente vinculados ao desenvolvimento do pensamento racional e a revelação com a autoridade transcendente, especialmente em lo que se respecta a la revelação. Quais são os momentos? Há um momento antes do iluminismo, a infância da humanidade, com uma característica: temos Deus e a revelação. Essa é uma perspectiva reformada da filosofia, sim? A filosofia nos ensina que antes do iluminismo temos a infância da humanidade, porque podíamos ter uma razão bajo a revelação divina. O segundo momento, a fase de transição, a ilustração, é o ascenso da razão e a liberdade, superando em um processo histórico a la autoridade da revelação. E por fim, a liberdade final, a superação da revelação e o domínio exclusivo da razão. Pero depois da razão, surgiu como meio, começamos a utilizar como meio do conhecimento a experiência sensorial humana, as afeições. E temos hoje não mais uma disputa entre a razão e a revelação, pero uma disputa entre revelação e afeição. Os afectos, os sentimentos, lo que tiene la verdad. El pensamento objetivo ou el pensamento subjetivo? Paramos por aqui. Gracias. ¿Preguntas? Gracias, Mauricio. Gracias, joven. Bueno, hermanos, si no hay preguntas, podemos terminar con una oración y seguimos la otra semana, Dios mediante. ¿Está bien? Si oramos, pedimos a Bruno que cierre, por favor, con una oración. Padre amado, te agradecemos, Señor, por este tiempo que podemos tener aquí, Señor, con el profesor Rubén, Señor. Gracias por su vida, por su exposición, Señor, el tiempo, Señor, que él presta para honrarte y glorificarte a ti, a través, Señor, también de dar esta materia, Señor, en el seminario. Gracias, Señor, que podemos aprender de tu palabra, Señor, y conocerte. Y, Padre, sabemos que todo lo que hacemos, Señor, debemos hacerlo para tu gloria, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Nos ayudes, Señor, a ser humildes, Padre, a humillarnos bajo tu poderosa mano, Señor, y que seas tú el que nos exalte y no seamos nosotros, Señor. Sino, Padre, que sea ese conocimiento que tenemos de ti, Señor, puesto en práctica, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de Jesucristo, Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros. Y gracias, Señor, por cada hermano que está aquí en esta noche, Señor, puede tomar esta clase, Señor, y estar aprendiendo más, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Señor, todo y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Profesor, gracias, profesor. Hermanos, gracias. Nos vemos. Bendiciones. Nos a todos. vemos. Amén, Nos vemos, hermano. bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones.